É literalmente dar o passo e Deus põe o chão, irmão. Literalmente. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aproveita que você está de pé. Ainda mais um instante. Nós vamos dar continuação na nossa série hoje, Caminhos. Essa que tem tudo para ser a maior série da história da Igreja Viva. Já é. Eu acho que nenhuma outra vai superar essa. Mas é porque o caminho, a estrada é longa, irmão. É. E Deus está nos ensinando. Eu espero. Amém? Abra em Gênesis 8, por favor. Tem algumas coisas, irmãos, que Deus vai responder a coisas novas que a gente faz. E outras coisas que Deus vai responder quando nós voltarmos a fazer algumas coisas que deixamos de fazer. Quem entende isso? Eu quero falar um pouco hoje sobre plantar e colher. Plantar para colher é o tema hoje. Então, entenda isso, irmão. Algumas coisas só vão acontecer quando você fizer coisas novas, andar em caminhos novos. E outras não estão acontecendo porque você deixou de fazer coisas que não deveria ter deixado de fazer. Então eu quero falar um pouco hoje sobre esse princípio de plantar e colher. Gênesis capítulo 8, versículo 22 nós vamos ler. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra nesta noite, e que o Senhor faça com essa semente, com a sua palavra, como o Senhor bem entender nas nossas vidas, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, olha esse texto. Esse texto ele está falando sobre o fim do dilúvio. Quem conhece a história do dilúvio aí? Estava tudo ruim, estava tudo errado. Deus ficou bravo, falou vou acabar com tudo. Enxergou Noé, falou não vou acabar com tudo por causa do Noé. E aí manda o Noé construir um barco, uma arca. O Noé vai lá, obedece, constrói. Deus manda a chuva, inunda tudo, acaba com tudo, morre todo mundo, menos a família de Noé e os animaizinhos que entraram na arca. E aí um dia acaba o dilúvio. E aí Deus fala, não vou mais fazer isso. Só contextualizar esse texto para a gente entender do que se trata. Deus fala assim, eu não vou mais acabar com tudo desse jeito. E aí ele fala esse versículo, enquanto durar a terra. Existe hoje frio e calor? Existe, né? Existe quem gosta até mais de frio e quem gosta mais de calor, não existe? Existe verão e inverno? Quem prefere verão? É mais feliz, você é mais feliz. Quem prefere inverno? Você precisa de oração, irmão. É brincadeira. Preferência é preferência e cada um tem a sua. Mas ainda existe dia e noite, sim ou não? Então olha só o que Deus está falando. Enquanto existir o planeta, enquanto existir a terra, haverá frio e calor, haverá verão e inverno, haverá dia e noite e haverá plantio e colheita. Você tem noção o tamanho da importância disso? Deus acabou com tudo. Quando Ele vai restaurar, o que Ele fala é isso. Vai continuar tendo dia e noite, vai continuar tendo frio e calor, vai continuar tendo verão e inverno, e plantio e colheita. Por que eu digo isso, irmão? Porque na nossa caminhada,
nós precisa ficar muito claro isso para nós. Nós falamos muitas vezes sobre isso, na maioria das vezes quando falamos sobre oferta. Mas nós falamos muitas vezes, mas muitas vezes deixamos de viver, deixamos de fazer, ou fazemos da maneira errada. Então o que o Senhor está falando, plantio e colheita será para sempre. Até que Ele venha, haverá plantio e haverá colheita. Seja da maneira literal, que é o quê? Você joga lá uma sementinha de feijão, nasce um pé de feijão, aí você colhe feijão, cozinha o feijão. Quem está com saudade de feijão? Quem comeria um prato de feijão agora? Meu Deus. E eu estou falando que é para diminuir a carne, irmão. E você quer feijão? Eu também quero, Jesus, me perdoa. Então é de uma maneira literal, você planta e você colhe. E também se aplica, irmão, à nossa vida espiritual, a todas as áreas da nossa vida. Eu me lembro quando me converti, irmão, que logo que eu vim do encontro com Deus, eu fui em um lugar, numa escola que a gente chamava Escola de Líderes. E lá na Escola de Líderes, a primeira lição que tinha era os 7 princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos era semear e colher. Todos os outros eram importantes, mas eu me lembro que naquela época eu dei aula desse assunto também algumas vezes, eu sempre dizia que o que mais me saltava os olhos era o princípio de semear e colher. Por quê? Porque está presente em todas as áreas das nossas vidas. Você quer ter um casamento abençoado? Quem quer? Se você plantar de uma maneira errada ou deixar de plantar, o que vai acontecer? Vai dar ruim, não vai? Vai quebrar, vai arrumar confusão. Os homens entendem bem disso, não entende? Tem que plantar direitinho, não tem? Para poder colher. Quem gosta de colher? Quando as crianças dormem, quem gosta de colher? Tem que plantar, não tem? As mulheres também, viu? Porque às vezes a mulher acha que é só o fruto da colheita, né? Tem que plantar também, viu, mulher? Para o casamento ser bom, para o marido estar ali afiadinho, rolando, tem que plantar. Então em tudo, no casamento, nos negócios, no ministério, no chamado, na nossa vida com Deus, em tudo existe esse princípio, irmão. E muitas vezes nós não vivemos de uma maneira abençoada, por quê? Porque deixamos de plantar ou porque plantamos da maneira errada. Eu quero falar sobre isso hoje. Porque, olha só o que eu vou te dizer, isso é espiritual para quem crê. Um pequeno ajuste hoje na sua semeadura pode mudar, transformar todo o seu caminho de colheita. Quem crê nisso? Um pequeno ajuste. Um pequeno ajuste pode mudar tudo. Pode mudar o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Quem quer um bom futuro aqui? Você está aqui? Quem quer um bom futuro aqui? Glória a Deus. Então é para você essa palavra. Primeiro tópico: não economize sementes. Não economize sementes. Amém? É bom economizar? Às vezes é. Em algumas coisas é. Mas não com semente, irmão. Não economize com amor. Não economize com perdão. Não economize com compaixão. Não economize com esforço. Tem uma coisa que está acontecendo nessa geração, irmão. Tomara que não seja você, mas é assustador. Quanta gente preguiçosa. Gente preguiçosa, cansada. Eu falei das ferramentas aqui, de umas máquinas que tá indo lá na obra da igreja, lá trabalhando com força. Mas tem uns cansados, hein? Hã? Você conhece algum cansado? Tem uns cansados, irmão. Aí o que acontece? Você planta preguiça. Vai colher o quê? Vai colher nada. Ai, tem que plantar. Mas eu não vou não. Você já viu aqueles videozinhos no Instagram?
O cara fala assim: acordei hoje com uma vontade de trabalhar. Aí tem uma nuvenzinha no céu azul assim, ó. Aí ele fala: mas aquela nuvem ali vai trazer muita chuva, eu vou voltar para casa. Então, não economize nas suas sementes. Por quê? Porque eu vou colher de acordo com a quantidade que eu estiver plantando. Quem disse isso? A Bíblia. Vamos abrir em 2 Coríntios. Um dos textos mais lidos aqui na hora da oferta, você deve conhecer, 2 Coríntios. Capítulo 9. Nós vamos ler do 6. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se. Antes de ler, olha para o seu irmão, diga assim: se lembre. Olha para o outro irmão, diga: se lembre. Glória a Deus. Eu não posso esquecer de falar, de olhar um para o outro. Lembre-se, aquele que semeia, aquele que é preguiçoso, aquele que semeia pouco, também colherá. O preguiçoso não semeia, ou semeia pouco, então ele colhe. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Você entende isso? O Paulo está falando de coleta aqui, mas, apóstolo Paulo, mas isso se aplica para todas as áreas das nossas vidas. Se você planta pouco, vai colher. Quem quer colher pouco aqui? Então você entende? Eu quero colher com abundância, amém? Quem quer fartura aqui? Oh meu Deus, nós queremos ser fartos, nós queremos os nossos celeiros abundantes, nós queremos uma igreja próspera, abençoada, nós queremos que as coisas evoluam, que elas fluam, que o Senhor manifeste, faça um milagre, mude a nossa sorte, engrandeça, multiplique as nossas tendas, sim ou não? Sim. Então o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Plantar. E aí, irmãos, escuta o que eu vou falar. Está escrito aqui, não precisa entender. Se você planta, mas planta pouco, você colhe, mas colhe pouco. Se você planta, mas planta muito, você colhe, mas colhe. Você quer colher pouco ou muito? Pouco ou muito? Pouco ou muito? A resposta está nas suas mãos. Em quantas sementes você vai plantar? Se alguém te diz aqui hoje, ó, você tem que ir daqui para Santos agora, e aí você sai andando daqui para Santos, você chega em Santos? Chega. Ó, o preguiçoso falando que não aí, ó. Pode chegar amanhã, na quarta-feira, não sei, mas você chega. Vou repetir, finge que isso não aconteceu, tá? Se você sair daqui andando para Santos, você chega? Aí, ó, pronto, chega. Chega. O que vai mudar é o tempo. Você vai demorar para chegar, mas você chega. Se você pegar uma bicicleta, é melhor do que ir andando? Opa! Para quem ia andando e de bicicleta já é um adianto, sim ou não? Se eu começasse pela bicicleta, ninguém ia querer. Mas ir de bicicleta é melhor do que andando. Então eu também chego, mas chego mais rápido, sim ou não? Tem alguns com mais prática, vão até trabalhar. Tem gente que faz isso diariamente, que vai todos os dias para Santos de bicicleta. Alguém diz assim: não acredito. É verdade, essas pessoas existem, irmão. Tem que trabalhar, deixa a preguiça de lado, pega a bicicletinha, partiu Santos. Então, você chega andando e chega de bicicleta, certo? E se for de carro? Aí você fala: é de Deus. Isso é de Deus demais. Você chega também. Vai encontrar semáforo, vai encontrar algumas coisas, mas chega, sim ou não?
Chega. De moto também. Se você for de barco, você chega em Santos? Chega mais rápido que de carro. Se você for de helicóptero, chega em Santos? Sim ou não? Sim. De avião é difícil, mas também dá. Escuta isso então, irmão. A distância é a mesma, mas a maneira como eu vou até lá vai mudar, a resposta vai mudar, o tempo que eu vou chegar. Eu chego andando, eu chego de bicicleta, eu chego de carro, eu chego de moto, eu chego de barco, eu chego de helicóptero. Eu chego lá da mesma maneira, mas dependendo de como eu for, eu vou chegar bem mais rápido, sim ou não? Isso se aplica para o semear, para colher. Se eu continuar plantando, como se estivesse andando, eu vou colher. Devagarzinho, eu vou chegar lá. Quem quer ir para Santos de a pé aqui? Alguém levantou a mão lá. Tirando a parte de cuidar da saúde, seria importante, mas não é sobre isso que eu estou falando. Você prefere bem ir de carro, sim ou não? Até um ônibus é melhor. O que eu estou dizendo é sobre a velocidade que nós vamos chegar no destino. Então se eu estou andando, eu vou chegar, mas vou demorar. Se eu planto pouco, eu vou colher, mas vou colher pouco. Se eu for de bike, eu vou chegar também, estou plantando um pouquinho mais. Agora, se eu for de helicóptero, irmão, eu chego lá em quê? 10 minutos? Nem isso, 5. Nem sei quanto tempo demora. Muito rápido. O que eu estou querendo dizer para você, se você quer ter fartura na sua vida, seja em amor, seja no que Deus te chamou para fazer, seja em dinheiro, grana, trabalho, sonho, você precisa plantar, plantar, plantar e plantar, porque senão você não vai colher. Está entendendo isso? Em algumas, escuta isso, irmão, em algumas poucas vezes que você vai contar a história de Deus fazendo um milagre na sua vida, todas as outras é resposta do que você faz no seu dia a dia. Tudo que você vive é resposta do que você faz no seu dia a dia. Quem entende isso? Você trabalha 30 dias, no final do mês você vai lá e recebe seu salário. Para quem é vendedor é mais difícil. Tem algum vendedor aqui? Vendedor é uma bênção, irmão. Até o dia 30 ele está lá, vou bater a meta, não vou, 31, vai virar, vou bater, liga para todo mundo, bateu. 31, 5 horas da tarde ele bateu a meta. Chega em casa, mulher, bati a meta, vou ganhar um bônus, não vou ser mandado embora. Aí vai dormir. No outro dia ele acorda, o relatório está 0, 0, 0, 0. Começa o mês, tem que fazer tudo de novo. A nossa vida, irmão, é dessa maneira. Nós precisamos plantar, plantar, plantar e plantar para poder continuar colhendo e colhendo. Eu quero crer que essa igreja vai ter uma colheita extravagante. Vai depender da nossa semente. Eu quero crer mesmo, irmão, que não pode ser só uma pregação de um pastor, que haverá muitos batismos neste lugar. A salvação vai se manifestar com a glória de Deus nesse lugar. Através da sua semente. Você se importando com o próximo, você amando o próximo, você fazendo o que Deus chamou, você pregando. Então não economize nas sementes. Economize no dinheiro que você gasta à toa, irmão. Economize ou arranque da sua vida o tigrinho. Isso precisa sair. 1 Bet capítulo 3 também, que arranca teu salário todo. Eis que te digo assim, vou tomar tudo que tenho. É o que a Bet faz com você. Para quem não sabe, essas apostas de jogo está acabando com os crentes, irmão. É um absurdo. Escuta isso que eu vou te falar. É
um absurdo um crente se envolver com história de jogo, gastar o seu salário todo com um joguinho, com um tigrinho na internet, irmão. Você precisa, sabe do quê? De uma enxada. Você está com a vida ganha, você precisa de uma enxada, de uma pá. Trabalhar mesmo. E eu vou te dar a oportunidade, essa semana vai ter ali. Aqui no Templo Novo. Deixa o tigrinho de lado e vem pegar a enxada aqui. Vamos lá que vai ser bênção. Irmão, quem está trabalhando o dia inteiro, sai à noite para ajudar na igreja, tem tempo de ver tigrinho, irmão? Manda o tigrinho pro quinto dos infernos, irmão. Não economize nas sementes. Por quê? O tanto de semente que você planta vai determinar o tanto de colheita que você vai ter. Se você tem um tigrinho de estimação, não fica chateado comigo. Pense que é Deus falando com você, amém? Que às vezes alguém até cai o semblante. Tem um tigrinho, gosta do tigrinho, irmão, esse tigrinho vai acabar com você. Ou acaba com o tigrinho, ou o tigrinho acaba com você, quem entendeu? Amém. Segundo, mude sua sorte mudando as suas sementes. Quem quer ter a sua sorte mudada aqui? Glória a Deus. Nós já tivemos, mas o Senhor vai continuar fazendo, amém? Gálatas capítulo 6. Vou ler um texto muito conhecido aqui também. Gálatas 6, do 7 em diante. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Dá um abraço no teu irmão aí, ó. Sentado mesmo assim, ó. Faça o bem aos da família da fé, ó. Isso. Mude a sua sorte mudando as suas sementes. Escuta isso aqui, irmão. Existe a semente literal, amém? E existe semente espiritual. E o que o Paulo está falando aqui para outra igreja? Não se engana, irmão. E tem muita gente iludida no meio da igreja. Escuta isso. Emocionado, apaixonado, achando que foi Shakespeare que escreveu os livros da Bíblia. O apóstolo Paulo fala: não se ilude. Acorda. Não se engane, de Deus não se zomba. O que você plantar, você também vai colher. Se você plantar para a carne fica forte. Se você plantar para o Espírito fica forte. Eu disse aqui no começo da oração, irmão, é um princípio, está na nossa cara. E às vezes a gente custa entender. Quando você plantar sementes espirituais em abundância, quem se liga nisso? Porque eu quero colher em abundância, quero colher no atacado, mas quero plantar no varejo. É ou não é? Quero fazer pouco, mas quero ter muito. Não é o princípio, não rola desse jeito. Não se engana, não seja iludido. Eu quero colher muito, eu preciso plantar muito. Então, não plante na carne, plante no Espírito. Escuta o que eu vou falar. Não se engane, se aproxime de Deus, tenha relacionamento com Deus, tenha o coração quebrantado, jejue mesmo, ore mais, acorde de madrugada, busque ao Senhor como você nunca buscou, plante as suas melhores sementes no mundo espiritual, e aí você sim terá a maior colheita da sua história. Eu quero colher diferente fazendo a mesma coisa. Orando pouco, orando nada.
Aí, irmão, as coisas não mudam. Por quê? Porque se eu quero algo novo, eu preciso plantar algo novo. Quem quer algo novo aqui? Se isso for uma verdade no seu coração, que o Senhor te dê capacidade de enxergar, de produzir sementes novas, para você pôr na terra, para você pôr em prática. Então, escolha bem as sementes, porque a minha colheita, ela é determinada pela minha semente. Agora uma coisa, irmão, escuta, entenda isso. A gente fala muitas vezes: eu não planto laranja e colho melancia. Eu planto laranja e colho laranja. E tem uma coisa que está muito clara assim nos meus olhos nos últimos dias: só cresce o que você cultiva, irmão. É o tipo de semente que você planta. Então, se você está lá plantando no seu trabalho, você vai crescer lá. Mas será que Deus te chamou só para trabalhar? Ou será que você pode trabalhar também para o reino de Deus? Quem sabe lá no seu trabalho mesmo. Eu não estou falando que você tem que morar aqui na igreja não, irmão. Eu estou falando que você tem que ser um homem de Deus também fora da igreja. Você tem que ser uma mulher de Deus, um exemplo de Deus também fora da igreja. E plantar sementes espirituais. Experimente olhar lá no seu cestinho, no seu pacotinho de semente e falar: hoje eu vou plantar uma semente espiritual. O bispo está lá pegando no pé da igreja que tem que jejuar. Já que eu não entrei em jejum, vou fazer um jejum essa semana. Faz isso, irmão, em nome de Jesus, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Primeiro você vai ter treta, amém? Você faz jejum, o inferno se levanta. Quem entende isso? Alguém entende? Mas ele se levanta e você está forte no espírito. O que acontece? Ele cai. Porque ele é um derrotado, ele é um destruído, ele não tem poder. Quem tem todo o poder é o nosso Senhor. Amém? Então jejua. Ora. Planta no espírito. Escuta isso. Do jovem ao mais cabelinho branco que tem aí, até os que não tem mais cabelo. Plante no espírito. Plante no mundo espiritual. Coloque, consagre as suas coisas ao Senhor. Consagre, entregue a Ele. Consagre, confia nele. E você vai ver o poder dele manifestando na sua direção. Mude a semente e a colheita será mudada também. É laranja por laranja, amém? Glória a Deus. Terceiro, o melhor momento para plantar é agora. Amém? Glória a Deus. Qual é o melhor momento para plantar? Agora. É hoje, é agora, irmão. Não dá para ficar esperando mais não. Vamos ler Salmo 126. Salmo 126, é um salmo muito lindo. Eu vou ler o versículo 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Eu vou ler de novo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Tem momentos, irmãos, que nós esperamos muito, nós queremos o melhor momento, nós queremos o tempo certo para plantar. Agora eu estou com tanto BO, agora eu estou com tanto problema, agora eu estou sofrendo, agora eu estou com alguém que não está aqui comigo, que eu gostaria que tivesse. Não dá para plantar. Esse salmo está mostrando para nós que o melhor momento para plantar é agora, é hoje. Nós precisamos viver plantando.
independente do que esteja acontecendo. Porque se eu estou chorando, se eu estou sofrendo, se eu estou com problema, todos os domingos eu pergunto aqui: alguém tem problema? Quem tem? Faz assim, ó. Nossa, hoje eu consegui, eu fiz tudo aqui, ó. Eu falei para você olhar por mão, falei para dar abraço e falei para fazer assim, ó. Passei de fase hoje aqui. Consegui fazer os 3 no mesmo culto. Quase todos têm problemas aqui. Alguns têm muitos problemas. Alguns têm os problemas que não são muitos, mas que são muito difíceis para resolver. Mas o que esse salmo está dizendo? Não importa o momento, a fase, o problema, o que esteja acontecendo. Se você estiver chorando, se você estiver doente, se você estiver desanimado, se você estiver fraco, triste, decepcionado, qual vai ser a sua atitude? Plantar, porque é a tua semeadura que vai mudar, que vai transformar o seu caminho, o seu ambiente, a sua sorte, a sua história vai ser mudada pela sua semente. O que acontece de uma maneira geral, irmão, e eu não estou julgando, mas é só para que o Senhor abra os nossos olhos. Quando as coisas apertam, eu fico triste. Quando eu estou meio desanimado, eu paro de plantar. E se eu paro de plantar, eu não vou ter o que colher. Então tem uma coisa que você precisa ensinar para a sua alma. Não importa o estado, o sentimento ou a emoção, eu vou continuar plantando. O meu Deus me chamou para ser um semeador, e não importa o que aconteça, eu vou plantar até o fim. Quando nós vivemos desse jeito, irmão, aqui a Bíblia está nos mostrando o que vai acontecer. Eu vou plantando e chorando, com dificuldade, com dor, com problema, mas eu volto com um sorriso e com uma colheita, porque Deus responde à semeadura, irmão. Tem uma coisa que eu gosto de acreditar, irmão. Isso não é bíblico, é de mim mesmo, tá? Eu penso, sabe o quê? Uma semente, ela cai em uma terra, e essa terra ela precisa ser uma terra boa para poder produzir, sim ou não? Essa terra precisa estar preparada, precisa ter ali o seu esterco, precisa ali ter o seu preparo nessa terra. E eu penso que, irmão, isso eu trago desde quando me converti. Os problemas são o adubo. Quem entende isso? Os problemas são adubo. O adubo é o quê? Resto de comida, é fezes de animal, é química, é coisa que não presta, você joga lá na terra e a terra fica boa. Coisas que não prestam, que causam dores, sofrimentos na sua vida, elas estão preparando a terra para receber a semente. Tem alguém entendendo? E o que eu penso também? Uma semente é lançada na terra, o que a gente precisa fazer com essa terra? Molhar essa terra. Quando você derrama suas lágrimas sobre essa terra, você está regando essa terra com a semente. A terra está adubada e agora está sendo regada para produzir a maior colheita da sua vida. Esse problema não é o fim, irmão. Isso não é para te derrubar. Isso é para preparar você para um próximo nível, andar mais próximo de Deus e viver tudo o que Ele tem preparado. Eu no seu lugar dava glória a Deus também. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Haverá muito canto de alegria sobre a sua vida. Você cantará muitos louvores a Deus, se você continuar plantando, porque o Senhor vai mudar a sua sorte e vai trazer uma colheita sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.
O melhor momento para plantar é agora. Quarto e último, nós vamos cear. O melhor lugar para plantar é onde Deus te colocou. Escuta isso, o melhor momento é agora. E o melhor lugar é onde Deus te colocou. Vamos abrir em Gênesis de novo? Mas agora no 26. Gênesis 26. Eu vou ler o versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra. Fome é um problema, sim ou não? Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor, Deus, apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Agora o versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Olha isso, irmão. Isaque tomou uma atitude de plantar no lugar onde Deus colocou ele. Você está aqui? Aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. O que é isso? O que eu estou falando? O que Deus te deu para fazer, o que o Senhor te chamou para fazer, o lugar aonde Ele te chamou para estar, é o lugar aonde você deve plantar. Se Deus te chamou para ser um evangelista, você deve... Você está aqui? Se Deus te chamou para ser um evangelista, você deve... Existem muitos evangelistas aqui nesse lugar. Existem muitos líderes de célula aqui nesse lugar. Existem muitas pessoas que vão ganhar muitas e muitas almas para Jesus aqui neste lugar. Se você é evangelista, então evangelize. O que o Senhor falou: Isaque, não vá para o Egito. Fique no lugar aonde eu vou te indicar e permaneça neste lugar. Fique ali. E o Isaque fez o quê? Deus está mandando, eu vou obedecer. Deus está direcionando, eu vou obedecer. E aí o Isaque pega e fala assim: já que eu estou aqui, que Deus me mandou fazer aqui, estou de boa, não estou fazendo nada, vou fazer o quê? Vou plantar. E aí ele planta e colhe a 100 por 1. Cada semente valendo 100 frutos. Quem entende isso? Quem entende de milagre é quem já viveu milagre. Quem experimentou milagres aqui já? É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa que não é natural. Nós estamos falando de uma coisa que não é normal. Escuta isso. Porque talvez seja hoje o dia que Deus separou para te dar uma resposta. Então escuta e entenda isso. Não era normal plantar uma semente e colher 100 vezes em cima daquela semente. Não era normal. Não era o que deveria acontecer. Mas Isaque resolveu ser obediente a Deus. E a obediência de Isaque produziu um grande milagre na vida dele e de todo mundo que estava com ele. Perceba que eu estou falando aqui, não é sobre riqueza, irmão. Porque quando Isaque se torna rico, ele não fica rico só para ele, para a mulher dele, para os filhos dele. Ele tem uma galera com ele. Pastores, uma tribo, um monte de gente que está vindo com Isaque. E aí Deus fala com ele, ele obedece. Deus abençoa e prospera aquele homem de uma maneira que não é natural. E essa prosperidade, essa colheita alcança o Isaque e todos que
estão com o Isaac. Agora o que acontece é que muitas vezes nós estamos procurando resposta de milagre em lugares naturais. Não vai acontecer. Plantando semente no natural, eu não vou colher coisas sobrenaturais. É por isso que os nossos olhos precisam ser abertos, para que nós possamos entender que cada semente vai gerar segundo a sua espécie. Cada semente vai gerar segundo a sua espécie. Então seja obediente, põe em prática o que o Senhor te chamou para fazer, porque aí você vai estar atraindo o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, e aquilo que você não era capaz de fazer, Deus vem e manifesta na sua vida e através da sua vida. Irmão, o Isaac está lá, em uma terra estranha, em um lugar que eu acredito que ele não gostaria de estar. Escuta isso, irmão, quem está entendendo? Às vezes nós estamos em um lugar que pensamos, não era aqui, não era esse trabalho, não era desse jeito. Mas o fato do Isaac obedecer, ele estava num lugar estranho, ele era um forasteiro, num lugar estranho, com pessoas estranhas, mas com um Deus que não tem limite de fronteiras. Se você estiver hoje dentro de algum lugar escuro, o meu Deus não tem limite de fronteira. Ele vai no meio dessa escuridão buscar você. Então, se você precisa de uma resposta dessa sobre a sua vida, entenda, irmão. Se o cenário está desfavorável, entenda. A primeira coisa que você precisa fazer é voltar no lugar aonde Deus mandou você permanecer. É nesse lugar, por mais estranho que possa parecer, que o Senhor vai gerar um milagre sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. O melhor lugar para você plantar é o lugar aonde Deus mandou você ficar. É o lugar aonde Deus te chamou para fazer algo. Você precisa voltar a plantar. Eu quero orar com você, irmão. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça nessa noite, Pai. Nós estamos falando, Senhor, que para ter colheita, nós precisamos primeiro plantar, Senhor. O que acontece é que muitas vezes, Senhor, falta forças, falta entendimento, Pai. E o que eu quero pedir neste tempo, Senhor, neste dia, sobre a Tua igreja, Pai, é que o Senhor dê coragem, para que nós possamos estar no lugar certo, plantando a semente certa, Pai. Porque aí sim nós sabemos e cremos que o Senhor fará grandes coisas na direção dos seus filhos. Senhor, aqueles que precisam de um favor, de um milagre, Pai, de uma colheita abundante, de uma resposta sobrenatural, eu peço que o Senhor venha hoje, Pai, com um toque, apenas um toque, Senhor. E nós cremos que um toque Teu muda todas as coisas, Pai. Então toca o coração dos Seus filhos, toca as nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar fortes, firmados na rocha. O melhor lugar para você estar, Igreja Viva, é em Jesus Cristo.
Toda a tua vida e todo o teu coração precisam estar firmados na rocha verdadeira. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê entendimento, para que você permaneça no caminho, na verdade e na vida. Que os teus pés não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você permaneça firme na presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?